Beleza, pessoal, vamos conhecer agora algumas propriedades CSS. Vamos começar pela propriedade Background, vamos conhecê-la melhor. Para esta aula eu já montei aqui no Sublime Text uma estrutura HTML básica, como de costume. Já estou chamando aqui a minha folha de estilo externa, que é essa daqui, ok? E já abri no navegador. Então vamos começar. Com relação à propriedade Background, nós temos aqui algumas características que nós podemos conhecer. Vamos conhecer cada uma. Vamos começar aqui por Background Color. O que significa o Background Color? Vamos ver. Eu venho aqui no Style, vou selecionar aqui o Body, né, por exemplo, e vou colocar o Background Color. 2 pontos, e aqui dentro, pessoal, eu vou definir a cor do meu background. Posso definir aqui uma cor pelo nome, pelo código hexadecimal ou pelo código RGB. Vou escolher aqui, por exemplo, o código hexadecimal CC, que é um cinza bem clarinho. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Vejam bem. Eu também tenho o Background Image. Vamos ver na prática. Eu venho aqui, por exemplo, vou pular aqui, ó, Background Image. Eu posso definir o valor aqui, ó, URL, abre e fecha o parênteses, ponto vírgula. E aqui dentro do parênteses, pessoal, eu vou botar a URL de uma imagem que eu tenha. Por exemplo, eu tenho aqui no meu diretório uma imagem chamada imagem fundo do tipo JPG. Então eu vou chamá-la aqui, ó, imagem fundo.jpg. Está no mesmo diretório, basta colocar o nome, vou dar um Ctrl S, venho aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Vejam só, e por default ela repetiu em todas as direções, repetiu tanto horizontalmente como verticalmente, ok? Aí eu tenho aqui essa outra propriedade chamada Repeat. Eu posso definir se a minha imagem de fundo vai repetir ou não, ou se vai repetir apenas verticalmente, ou se vai repetir apenas horizontalmente. Então vamos ver aqui na prática. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, definir aqui, ó, Background, Repeat. E definir, por exemplo, ó, o Repeat, que já é o valor default. Se eu der um Ctrl S e vier aqui no meu exemplo, vou dar um F5, não mudou nada, porque já é o valor default, né? Mas eu posso definir também, ó, o No Repeat, ou seja, não repita. Eu venho aqui, F5, olha só, ele não repetiu. Eu posso vir aqui também, eu vou tirar o No Repeat, posso definir, ó, Repeat X, ou seja, repeat apenas horizontalmente. Eu venho aqui, ó, F5, repetiu apenas horizontalmente. E também tem aqui, ó, o Repeat Y, repeat verticalmente. Eu venho aqui, F5, repetiu apenas verticalmente. Tá certo? Aqui eu vou definir como No Repeat. Ó, F5. Eu tenho também aqui, ó, o Background Attachment. Vamos ver na prática. Então eu vou vir aqui no meu Body. Aqui embaixo vou botar o Background Attachment. E vou botar, por exemplo, Scroll. Tá? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5. Como o meu documento é pequeno, eu não tenho aqui a minha barra de rolagem para poder exemplificar. Eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no Body. Eu vou dar aqui um comando chamado Height, que significa a altura do elemento, tá? E vou botar aqui, por exemplo, de 1000 pixels. Vou exagerar aqui só para criar ali a minha barra de rolagem. Mais à frente, pessoal, a gente vai aprender, não se preocupem, a como redimensionar os nossos elementos. Por enquanto, vou botar aqui esse comando, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5. Aí criou a minha barra de rolagem, ó, porque está bem grande agora o meu elemento. E perceba que o valor aqui, ó, Background Attachment Scroll, é o valor default. O elemento ele rola junto com o meu documento, olha só. Se eu botar aqui, ó, o Background Attachment, por exemplo, Fixed, vou dar um Ctrl S, olha o que acontece, vou dar um F5 e vou rolar aqui, ó, no Scroll. Ó. O meu background fica fixo e o elemento rola sozinho. Aí eu tenho aqui o Background Position. Vamos ver na prática. Então eu vou vir aqui, ó, aí vou colocar aqui, ó, Background Position. Posso colocar, por exemplo, ó, que esteja à direita, ó, Height, e no topo. Ó, Height Top. Vou dar um Ctrl S. Aqui está a minha imagem, vou dar um F5 agora. Está na direita, no topo. Posso colocar aqui, ó, à direita, Center, por exemplo. Ctrl S. Vem aqui, F5, olha só. Aí eu posso colocar Top, Center ou Bottom. E aqui eu posso colocar Left, que é a esquerda, Center, que é no meio, ou Right, que é a direita, tá? Também posso colocar unidade de medidas. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 300 pixels, vou dar um Ctrl S, eu venho aqui no meu exemplo, ó, F5. Ficou a 300 pixels da esquerda para a direita e do topo para baixo. Eu posso colocar, ó, 300 pixels da esquerda para a direita, espaço, e, por exemplo, 30 pixels do topo para baixo. Vou dar aqui um Ctrl S, venho aqui no meu exemplo, F5, olha só. 300 pixels da esquerda para a direita e 30 pixels do topo para baixo. Posso colocar em porcentagem também. Eu venho aqui, ó,
esteja, por exemplo, a 30% da esquerda para a direita e a 50% do topo para baixo. Vou dar um Ctrl S, venho aqui, F5. Ok? Eu tenho também aqui a declaração background pura. Como é que ela funciona? Nessa declaração eu posso juntar todos os comandos de background aqui. Então, por exemplo, eu posso substituir isso tudo aqui para uma linha só de comando. Vem aqui, ó, background, ó, o color CCC, CCC, né? Aqui a URL, de espaço, né? URL, imagem, fundo, tipo JPG. Vou dar espaço, ó, no repeat, espaço, fixed, espaço, e aqui vou botar, ó, 30%, espaço, 50%, ponto e vírgula, e vou apagar essas declarações aqui acima. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só, continuou, manteve aqueles comandos, mas agora economizei código, tá? Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar e vou apagar essa linha, tá certo? Então, eu vou apagar aqui esses comandos aqui todinhos, tá? Nós vamos agora trabalhar com fontes. E com relação a fontes, a gente pode definir primeiramente o atributo fonte family, que se refere à família da fonte, tá? Eu vou sugerir para vocês o seguinte. Aqui vou dar um F5 para poder atualizar. E vou sugerir para vocês esse site aqui, ó, tem esse endereço aqui, a URL, tá? Vocês podem vir aqui e verificar as 12 fontes mais comuns no Windows, tá? Nos sistemas operacionais. Porque a gente não tem como adivinhar qual será a fonte que o usuário tem instalado na máquina dele. Mas essas 12 aqui, é quase que certeza que vai ter, tá? Qualquer uma dessas 12. E quando nós desenvolvemos para o web, nós precisamos procurar utilizar fontes seguras, já que a gente não tem como controlar que tipo de fonte o usuário utiliza, tá? Aqui no Fonte Family, por exemplo, eu posso querer selecionar no sistema operacional do usuário a fonte Arial. Fonte Family Arial. Vou vir aqui no meu exemplo, olha só. F5, olha só, selecionou a fonte Arial. Eu posso querer selecionar agora, por exemplo, Tahoma. Vou dar um Ctrl S, vem aqui no meu exemplo, ó. F5, ó, mudou a fonte. E uma característica também com relação a essa propriedade fonte family, eu posso fazer assim, ó, selecione o Tahoma. Se não achar o Tahoma, procure o Arial. Se não achar o Arial, procure, por exemplo, o Verdana. Se não achar o Verdana, procure aqui, ó, entre aspas duplas ou simples, vou colocar, ó, Times New Roman. Por que eu coloquei entre aspas? Porque é um nome composto, tá? Quando é nome composto, vai entre aspas. Então o que vai acontecer? O navegador vai procurar o Tahoma. Se não achar, vai para a segunda opção, o Arial. Se não achar, vai procurar o Verdana. E se não achar, procura o Times New Roman. Inclusive, é uma boa prática nós colocarmos aqui, pessoal, no final, ou serif ou sans-serif. O que significa isso? Vou vir aqui no site W3 Schools, tá? Aqui para a seção CSS. Vou procurar aqui no menu, ó, Styling Fontes. E aqui vai me mostrar o que é um serif e o que é um sans serif. O sans serif é essa fonte aqui, ó, uma fonte que não tem esse detalhe. O serif tem esse detalhe, né, que está aqui destacado em vermelho. Então a gente está dizendo o seguinte aqui no nosso código: procure essas opções. Se não achar, procure qualquer fonte que tenha ou que não tenha aqui o serif, né, o sans serif. Eu posso também, pessoal, utilizar um outro comando. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu H1, e posso dar aqui, por exemplo, o comando, ó, font size, por exemplo, 60 pixels. Vou ver aqui no meu exemplo, F5, olha só, 60 pixels no meu H1, tá? Eu posso utilizar a unidade de medida, por exemplo, porcentagem. Vou dar um Ctrl S, vou dar aqui um F5, ó. Vai se referir a 16 pixels, tá? A cada 100% significa 16 pixels. Eu também tenho aqui a unidade chamada em. Eu posso colocar aqui, ó, 1 em, que significa também aqui 16 pixels cada em. Ok? Olha só. F5, beleza. Posso também definir aqui, ó, 2 em, vai ser o quê? 16 vezes 2, 32, né? F5, olha só. Posso definir, ó, 1.2, 1.3 e assim por diante. O mais comum é o em, né? Ou o próprio pixels. Vou botar aqui, por exemplo, ó, 16 pixels. Vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5. Tá? A gente define o tamanho da fonte pelo atributo font size. Eu também tenho, pessoal, um atributo que eu posso utilizar aqui mesmo no H1, vou botar aqui, ó, que é o font weight, que significa o peso da fonte. Por exemplo, posso colocar aqui bold, vou dar um Ctrl S,
vem aqui, F5. Perceba que o H1 já é bold, né? Não mudou. Porque todo H1, H2, H3, por default o navegador já põe um bold nele. Eu posso também colocar aqui o valor, ó. Opa, normal. Vou dar um Ctrl S, aí ele vai tirar o bold, ó. F5, tirou o bold. Eu posso controlar também o peso com valores de 100 a 900. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 900, para exagerar mesmo. F5, ó, ficou mais forte. Existe também a possibilidade de eu colocar aqui o atributo fonte variante. E eu posso colocar aqui o valor, ó, small caps. O que ele vai fazer? Vou vir aqui, ó, vejam bem como é que está o texto. Vou dar um F5. Então, onde ele achou palavra minúscula, ele colocou palavra maiúscula, só que num tamanho menor. Veja bem. E eu posso colocar o valor, é claro, normal. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo, F5. Eu posso ir também colocar aqui, ó, além do font weight, fonte variante, posso colocar o font style. Font style. Aqui eu posso definir o italic, vou dar um Ctrl S. F5, ó, ficou em itálico, tá? Eu posso definir também, ó, oblique, vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5, é bem parecido com itálico. E posso definir aqui, ó, normal, que já é o default, vou dar um F5, vejam bem. Então dessa forma eu vou poder manipular a fonte e manipular aqui o tamanho da fonte, o peso da fonte, se vai ser ali com small caps, né, ou normal, se vai ser ali em itálico ou não, tá bom, pessoal? Com relação aos temas abordados hoje, vocês podem vir aqui no site W3 Schools, seção para CSS. Aqui, ó, Styling Backgrounds. Vocês vão poder estudar aqui, ó, vão encontrar exemplos, ok? E referências. E com relação aqui ao fontes, aqui, ó, Styling Fonts. Aqui vocês vão encontrar exemplos e referências também. Esta aula eu vou deixar por aqui. Até a próxima. Valeu!